Entra em campo agora o podcast Cantos, Bexigas e Drible da Vaca. Com Pedro Pellegrino e Luan Carvalho. Começando aqui mais um episódio do CBD, Cantos, Bexigas e Drible da Vaca. Hoje eu tenho a honra de receber o grande Marco Antônio Rodrigues. Tudo bem? Tudo bem, Marco? Tudo bom, Pedro. Prazer é meu. Pô, muito obrigado. Tivemos alguns imprevistos, mas finalmente conseguimos fazer a entrevista. Verdade. Diga lá, o que está rolando nesse país da bola? Vamos lá, Marco Antônio. Vamos começar do começo, vai. Você tem 72 anos. Vou fazer. Vai fazer 72, né? Isso. Radialista, jornalista, formado em arquitetura. Conta pra gente um pouquinho o seu começo no jornalismo. Eu entrei em 69, entrei na faculdade de arquitetura, não era o que eu queria, mas eu completei. E em 74 eu comecei a trabalhar no Sistema Globo de Rádio, porque era onde eu podia conciliar com o meu horário da faculdade. Do contrário, não poderia. E era relativamente perto, porque era em Botafogo e a Rádio Globo, o Sistema Globo de Rádio, era na Rua do Russo, ali no Flamengo. Então, era... Meu lugar, você me desculpe, mas é que eu estou com uma gripe encruada que não me deixa, mas... Não tem problema. Eu estou com uma bala aqui também para a garganta. Aqui, ó, a minha... É isso mesmo, House Preto. Isso aí. Aí comecei a trabalhar na Mundial, fazendo uns bicos na Globo e também na área do jornalismo, na área de texto. Sim. Depois, em 78, eu busquei o meu registro de jornalista, porque a lei era assim, né? A lei dizia que quem trabalhou antes de 78 como jornalista Sim. teria direito ao registro integral de jornalista, sem nenhum tipo de restrição. E é assim o meu registro. E depois, quando eu estive nos Estados Unidos, eu cheguei a fazer um curso de extensão. Aí, esporte. Porque nesse período de Mundial e tal, era uma rádio musical, foi o começo do boom das emissoras de FM no Brasil. E com a Rádio Cidade do Rio de Janeiro, que era do Grupo Jornal do Brasil, o panorama de rádio FM no Brasil mudou completamente. Até hoje, eu às vezes eu viajei muito pelo Brasil aí com um negócio de cobertura jornalística e eu ouvia as rádios das cidades. É impressionante que até hoje tem rádio imitando a Rádio Cidade de 1977. Nossa Senhora. Eu estou agora há 46 anos, dia 1º de maio. Caramba. Incrível. Bacana. Muito legal. Só para avisar aqui que o nosso outro companheiro aqui de podcast, o Luan, ele teve uns imprevistos também, umas reuniões. Infelizmente, ele não pôde gravar essa entrevista clássica aqui, histórica, com o grande Marco Antônio Rodrigues. Eu sempre te acompanhei muito, assim. A gente vai até falar daqui a pouco, tal, mas principalmente no tênis, né? Aqui é um programa de futebol, tal, mas esportes. Mas eu sempre te acompanhei muito no tênis. O tênis e golfe foi o que me fixou na ESPN por 17 anos. 17 anos. 17 anos. Transmitindo todo o circuito de golfe e todo o circuito de tênis, principalmente os grandes meios, né? Os 3 títulos do Guga em Roland Garros e outros títulos dele, que a gente também narrou. Tive o prazer de narrar com o Tomás Koch, um dos grandes tenistas brasileiros, com Jaime Onsins, com Jacó Kramer, com Paulo Cleto, quer dizer, pessoas assim de uma influência no tênis muito grande. Foi bacana. Muito... E o seu começo, você disse que você começou na Rádio Globo, né? Como... Tem Rádio Globo, Mundial. AM. Tem muita gente que nem não tem noção o que é AM, né? Tem gente que não tem noção que é AM, mas a Rádio Mundial, na época, era a grande rádio do jovem. Era o Big Boy, que tinha aquele programa dos Beatles, de rock, Cavern Club,
ritmos de boate. Era uma rádio super jovem, super moderna, com boa qualidade de som para o AM da época, e fazia eco. Você ia assim num estacionamento de um boteco, de um bar, de uma noitada, você ouvia os carros todos ouvindo a Mundial. O que aconteceu a partir de 77 com a Rádio Cidade. O que aconteceu muitos anos no Maracanã, quando você ia assistir um jogo de futebol, aquele apitinho da Rádio Globo, você ouvia no Maracanã, você não precisava ter rádio. Os Geraldinos, né? Geraldinos e Arquibaldos, grande Washington Rodrigues. E você é tricolor, né? Tricolor carioca. Deve ter visto muitos esquadrões do Fluminense ali, né? Sim, vi. Eu vi o grande esquadrão do Fluminense de 64, eu era muito garoto ainda, mas fui ao Maracanã ver o Campeonato Carioca contra o Bangu, foi um partidão. Depois de 69, o Fluminense teve um grande time, foi campeão carioca, com Samarone, Lula, Flávio. Depois, aí, por volta de 73, o Fluminense começou a melhorar de novo. 74 teve o Gerson, Canhotinha de Ouro. Aí, 75, já veio o Rivelino e formou a máquina com o Caju, Paulo César Caju, Rivelino, Doval. Bom, mas aí foi a presidência do Dr. Francisco Horta, que revolucionou também o futebol no Brasil, com troca-troca e muitas coisas, muitas inovações. Sim. E agora o Fluminense do Fernando Diniz, meteu 5-1 no River Plate. Incrível. Olha, eu sou um cara que sou torcedor, gosto de torcer. Claro que tem jogos que eu torço mais, tem jogos que eu torço menos. Agora, existem algumas coisas que eu não gosto no futebol. Confesso a você, eu acho que se você quiser enveredar depois por esse papo, a gente Sim. pode, que é muito atual. É a famosa arrogância e amarra. Entendeu? Em 69, 74, nós tínhamos grandes times no Brasil inteiro. Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Corinthians. E os jogadores, eles amavam seus clubes, eles jogavam com sangue. Hoje em dia, eles estão um pouco se lixando para as equipes. Muito raro você ver uma equipe unida, uma equipe objetivando o mesmo caminho, né? Cada um quer aparecer mais que o outro, um não dá bola para o outro, não quer que o outro seja o artilheiro. Então, tem essas coisas assim que entristecem muito o futebol. Outra coisa que me irrita profundamente são essas comemorações de gol ridículas de dancinha, coreografia. Na última Copa do Mundo, a seleção brasileira ficava preocupada em ensaiar a coreografia. Tinha que treinar para ganhar o jogo. É verdade. Treinando coreografia, rebolando aqui, fazendo gestinho. Pelo amor de Deus, pô. Vamos ter respeito ao adversário, vamos ter respeito à torcida, vamos ter respeito aos torcedores oponentes, que quando você respeita, você é respeitado. Até o Tite, né, entrou na dancinha ali na Copa tal, e Coisa ridícula. Esse Tite é a maior mentira, isso é a minha opinião, tá? Sim. A maior mentira da história do futebol nos últimos, eu diria, 12, 13 anos. Sim. E você, Marco Antônio, falou sobre os jogadores, né? Na época, na Copa, no primeiro título mundial do Brasil, em 1958, o Julinho Botelho, que era o titular ali fácil da seleção brasileira, jogava na Itália, preferiu não tirar um lugar de um jogador que atuava aqui no Brasil, né? Exatamente. E ele ainda disse assim, e esse menino vai ser muito melhor do que eu. Garrincha. E o Joel, mas na verdade quem começou foi o Joel. Sim. Que era do Flamengo, que era um grande jogador também. Se machucou, né? Se machucou. Machucou o Garrincha. Terceiro jogo. Sim. Incrível. Eu tenho lembranças muito vagas do título de 58, porque se ouvia no rádio.
Eu era muito garoto, mas eu me lembro perfeitamente do meu pai comemorando, meu avô, todo mundo na rua. Eles fomos para o centro, na Cinelândia, que teve uma grande festa. Tinha aquela música que tocava: "Tá, a Copa do Mundo é nossa, um brasileiro, não há quem possa." Quer dizer, isso aí foi histórico, né? Depois de 62, o videotape chegava 2 dias depois. Hoje em dia, passa tantos jogos, né? De segunda a segunda, jogo, né? Hoje em dia é overdose, né? De futebol, né? Overdose de futebol. Incrível, incrível. E então o futebol atual, você acha que perdeu muito, né? O significado do futebol mesmo, assim, né? Aquele. Mercado da paixão. É, A paixão do jogador. Jogadores como Nilton Santos, como Castilho, como Zico, como Roberto Dinamite. Esses jogadores, apaixonados pelos seus clubes, eles são unanimidades. sim. Entendeu? Eu, na década de 80, eu fazia questão de ir ao Maracanã. Se eu não tivesse nada para fazer, assim, se eu morava perto, porque quem joga hoje, Flamengo e Botafogo, pá, eu vou. Não vou perder um jogo desse. Tem condição. Sim. Era demais, era demais. Você tinha jogadores dos dois lados. Era com certeza um grande espetáculo. E o Maracanã com 100 mil pessoas, né? 100 mil. Eu fui no de 69, que venderam 178 mil ingressos, mas disseram que tinham 200 e poucas mil pessoas por causa dos penetras. Nossa. A partida Brasil e Uruguai, classificatória para a Copa de 70, a mesma coisa. Você conseguia sentar entre um degrau e outro da arquibancada e não conseguia nem se mover, nem comemorar o gol. Fui em partidas do Fluminense absolutamente lotadas. Eu consegui, com um garoto ainda, com 12 anos, fui ao Maracanã ver Santos e Milan, 4-2 do Santos. O Pelé não jogou o Almir Pernambuquinho, que acabou com o jogo. Acabou com o jogo. Intimidou o time do Milan. E o Santos perdeu a primeira partida, ganhou a segunda e ganhou a terceira. E foi campeão mundial de clubes contra o Milan. Quer dizer, eu tive essas oportunidades de ver jogadores e de ser amigo de alguns deles, como de ter um bom relacionamento com algum deles, como o Rivelino, como o Paulo César Caju, como eu tive com o Félix, que era um grande goleiro, uma pessoa espetacular. E isso realmente eu acho que mudou. Mudou, né? Mudou. É. O Zico disse recentemente que na década de 70 tinha mais espaço e tal, mas tinha mais habilidade. Hoje você não tem como ter essa habilidade porque os espaços estão muito curtos. É muito difícil. Mas nesse sentido, e ele fala sobre melhoria da preparação física. Porque a Sim. preparação física, ela focou, inclusive nesse ponto tem um fisiologista genial no Brasil, chamado, vou lembrar o nome, Sim. que nos anos 70 e 80 ele falou, olha, os jogadores de futebol só vão durar mais tempo, como está o Fábio, por exemplo, goleiro do Fluminense, como jogou o Léo Moura do Flamengo, como Zé jogou Roberto. o Zé Roberto do Palmeiras, e só vão jogar o próprio Felipe Melo, que é um cara forte que corre o jogo todo e tal, na medida em que a preparação preventiva e inteligente seja feita. Sim. Não era o Lídio Toledo, não. O Lídio Toledo era médico, né? Lídio Toledo era médico, um grande ortopedista. Sim, sim. Verdade. Uhum. E o que você está achando dos técnicos estrangeiros, né, que estão dominando, até a seleção brasileira provavelmente vai fechar com o Ancelotti? Olha, em relação à seleção brasileira, eu vou repetir o que eu ouvi de um jornalista, Jean Oddi. Excelente.
excelente jornalista, e muito lúcido. Ele falou uma coisa que é a pura verdade. Quem é o técnico ideal para a seleção brasileira? Ele falou, nenhum. Nenhum. Por quê? A seleção se reúne 3 vezes por ano. Fazer um amistoso com o Gibraltar, nem sei se existe time do Gibraltar, mas se existir, vão jogar. Para fazer uma partida contra Luxemburgo. Aí se reúne uma semana, treina uma semana e entra em campo, tipo assim, muito prazer, hein? Eu sou o fulano. Prazer é meu. Nunca joguei com você. Também a gente nunca jogou e tal. Você entendeu? É uma situação que não dá mais. A Copa de 70, o Brasil ficou concentrado quase 35, 40 dias. A preparação que já vinha pelas eliminatórias, com o João Saldanha e depois a transição para o Zagallo, mudou muito pouco dos jogadores. O Zagallo optou por Rivelino na esquerda ao invés do Edu, que era uma característica que o Zagallo gostava de quando jogava, quando era jogador, um ponta esquerda recuado ou um ponta esquerda apoiando, Sim. que fechasse o meio-campo, que é o que ele fazia, na verdade. E falava que não dava para jogar todo mundo junto, né? Pelé, Tostão. Imagina. Essa história do Pelé e Tostão, quem quebrou o paradigma foi o Saldanha. Pelé não vai jogar com o Tostão. Ele falou, não? Então vocês vão ver nas eliminatórias. Mas aí o Brasil treinava. Você pega, por exemplo, eu não concordo e não compro essa ideia de que o Fernando Diniz é o melhor técnico do Brasil. Ele é um técnico jovem, que tem ideias revolucionárias, mas também erra. Sim. Comete um erro aqui, um erro ali, mas ele é um cara muito dedicado. E o trabalho do Fernando Diniz é tipicamente trabalho de treino. É todo dia no campo, fazendo coletivo, ensaiando jogada. Isso, numa seleção brasileira, é impossível. As seleções não vão entrar, a seleção, principalmente a seleção brasileira, que está longe, está jogando lá na Europa, todo mundo jogando na Europa, todo mundo um inimigo do outro, todo mundo querendo ganhar muito dinheiro, discutindo o prêmio antes de começar a Copa do Mundo, já estão discutindo o prêmio, se ganhar. Sim. Catar coquinho, né? Vai ganhar primeiro para depois reclamar. Verdade. Então, essa história dos técnicos Sim. não tem sentido. Não vai conseguir. É um esforço sobre-humano. Antes de Copa, então, 30, 40 dias de treino. Jogadores em boas condições, mas aí você tem o problema dos calendários europeus. Não falo do calendário brasileiro, porque eles quase não chamam jogador aqui do Brasil, mas acho que quem assumir deveria quebrar esse, de novo vou usar a palavra paradigma. Sim. E eu convocaria 70% de jogadores que jogam no Brasil, para valorizar o jogador brasileiro e fazer com que o jogador que joga na Europa tenha vergonha na cara e se apresente por prazer, por amor, para defender a seleção brasileira. Deveriam jogar mais no Brasil também, né? Exatamente. É diferente o futebol europeu do futebol brasileiro? Claro que é. Claro que é. Entendeu? Você viu quando o Botafogo trouxe o Seedorf? O cara foi o melhor jogador do campeonato ali que ele jogou. Toda aquela idade. Mas é a experiência, é a vivência, é a visão de jogo. Então, tudo isso conta demais. E outra coisa, eu vi uma entrevista do Rafael Sobis, eu fiquei muito triste. Ele falando que existem hoje, esses sites de apostas, não sei o que, bet e tal, jogadores que provocam, por exemplo, escanteio
por causa das apostas de quantos escanteios vão ter, de pênalti perdido, jogador que se envolve nisso. Nos Estados Unidos teve um jogador de beisebol, o Rose, que foi eliminado para sempre do beisebol. Ele não pode nem entrar num estádio de beisebol, nem para assistir uma partida de beisebol. Ele foi um grande jogador e depois um grande técnico. Sim. Porque ele descobriu que ele apostava no beisebol. Mas se você aposta, você tem interesse no resultado. Sim, concordo. Perguntaram ao Rafael Sobres o que deveria se fazer. Aí o Sobres falou, botar na cadeia, pô. Porque isso é tramóia. Então, naquela partida lá vai jogar Internacional e quem quer que seja. Aí o cara aposta, vai ter 22 escanteios. Então o jogador já tem esquema que o jogador sabe, 22 escanteios. Vamos provocar uns escanteios para chegar em 22. Ou em 15. Sim. Rapaz, isso desanima muito. Sim. Eu comecei a trabalhar no jornalismo esportivo em 1995 na ESPN, nos Estados Unidos. Confesso a você que eu me decepcionei demais. Demais. Com o que eu vi, o que eu ouvi. Sim. Entendeu? Porque a ESPN era internacional, então ela recebia atletas do mundo inteiro para comentar, por exemplo, no serviço em inglês, no serviço em português, no serviço em espanhol. Eu tive a oportunidade de conhecer o Stoichkov. Stoichkov, búlgaro. Hristo Stoichkov. E ele contava umas coisas que aconteciam no campo, rapaz, que eram nojento. Na Europa, então, é muito comum. Você viu toda aquela participação da UEFA, né? com Platini sendo afastado do futebol. Sim. Aquela história na Copa de 82, pouco antes da Copa de 82, aquele escândalo das loterias no futebol italiano, com suspensão de 2 anos de vários jogadores, inclusive de uma equipe que foi afastada, foi rebaixada. Cara, isso... Copa de 78 na Argentina. Copa 78 na Argentina foi uma coisa, né? 2 coisas aconteceram ali que não poderiam ter acontecido. Uma foi, hoje quase comprovado, que houve, de fato, alguns jogadores peruanos confessaram que teve suborno, não sei quantos $1.000 para cada jogador peruano. Nem todos aceitaram. Dizem que o Cubijas não aceitou, que o Chumpitaz não aceitou, e que o goleiro Quiroga, que era argentino de nacionalidade, também não aceitou. Porque ele falou, pô, se eu aceitar... Os gols foram todos na cara dele, ele não podia fazer absolutamente nada. Com 6 gols na cara dele, que nem o 7-1 da Alemanha no Brasil, foi culpar Júlio César. Coitado de Júlio César. Exatamente. Não, eu acho muito estranho todos os times terem o patrocínio de casas de aposta, né? Fica uma coisa muito errada, eu acho. Até na Inglaterra já proibiram, os times não podem ter mais casas de aposta na camisa, né? Para mim é conflito. Para mim é conflito. E esse que as empresas Globo divulgam, né? Como é que é o nome? Toda semana que você coloca... Sportbet, né? Sportbet, não é o Sportbet. É o Cartola. Cartola. Eu acho tudo isso, por melhor que seja, por mais transparente que queiram ser, eu acho que é conflitante. Sim. Na minha opinião. É como você ser jornalista, editorialista de um jornal importante, escrever o editorial do jornal, opinião do jornal, e você ter ligações escusas com políticos, com partidos,
É a mesma coisa. Verdade, verdade. E, Marco Antônio, mudando um pouco de assunto, você até já comentou um pouquinho, aí em 1990 você mudou para os Estados Unidos e você começou a trabalhar no Discovery também, né? Discovery Channel. Isso, legal. Um amigo meu, bom locutor brasileiro, ele na verdade era argentino, mas ele se criou no Brasil, e ele falava português perfeitamente, fluentemente. Falava inglês também, porque ele estudou na escola americana em São Paulo, e também falava espanhol, porque o pai era... Então, ele era um ótimo locutor, e ele estava muito atarefado no Discovery Channel, gravando em espanhol e em inglês, então ele ia ainda traduzindo os textos. Aí ele me levou para o departamento de promoção do Discovery, e eu, durante uns 2 anos e meio, 3, até mais um pouco, eu gravei muito Discovery. Discovery, Travel Channel e People and Arts, na época. Que legal. Muito bom. Só canal excelente, né? Vários canais excelentes. Eram todos do grupo, né? Travel Channel, o People and Arts, o Discovery foi comprando. O grupo do Discovery, que eram os jovens, que a sede, inicialmente, se não me engano, era em Washington ou Virgínia, alguma coisa assim, mas que o Discovery Channel e os canais do Discovery Channel Latin America foram sediados em Miami. Miami. Bacana. E você tem um livro, você é escritor, né? Chama O Esporte na Ponta do Lápis e Outras Cocitas. Que Na tem verdade, eu sou caricaturista. Caricaturista, né? Durante 3 anos, quando a ESPN lançou em São Paulo o site ESPN.com, o José Trajano, que gostava muito dos meus desenhos, falou: Marcos, você não quer 2 ou 3 vezes por semana fazer uma charge da crítica da semana para a gente publicar no site? Eu falei: faço. Sim. E eu fui fazendo. Quando eu fui ver, eu já tinha um acúmulo de 150 caricaturas coloridas, e algumas muito boas, outras nem tanto, de vários esportes, do tênis, do golfe. Por isso que eu digo, e outras cocitas mais, né? E o texto, quem me ajudou com o texto foi o PVC, Paulo Vinícius Coelho. PVC. Na mesma época, eu ilustrei o livro do Paulo Vinícius Coelho, Bola Fora. Que legal. Um livro que ele fala de 16 jogadores brasileiros que foram jogar no exterior antes do grande êxodo. Sim. E aquilo vai até Jair da Costa, Paulo Valentim. Chinesinho também, né? Chinesinho. Nezinho não está no livro, mas está Domingos da Guia, Sim. Flávio Minuano, que jogou em Portugal, foi um grande sucesso. Julinho Botelho, né? Que a gente comentou. Uhum. É. Então, o livro ficou muito legal, bem colorido, com o Ronaldo Fenômeno. É uma caricatura do Ronaldo Fenômeno. Na capa, na barriga dele, é uma bola. O PVC foi muito feliz, que disse que o Ronaldo chegou meio gordo no Corinthians, mas depois do primeiro jogo é que perceberam que ele tinha comido a bola. Muito legal. E como é que foi trabalhar com essa lenda que é o José Trajano, que ele que praticamente fez ali a ESPN Brasil, né? Como é que foi? Não, praticamente não. É. Praticamente não. Ele fez efetivamente a ESPN Brasil. Sim. Porque teve um ano que a ESPN Brasil não tinha os direitos da Copa do Brasil. Só para te dar um exemplo. E o que o Trajano trouxe para a ESPN? Ele trouxe o jornalismo sério. O que ele pegou? Ele pegou um monte de caras, redatores maravilhosos,
Eu agora, minha cabeça, esqueço, Elvídio Matos e muitos outros. Caras, Salim, né? Salim, Roberto Salim. meu Deus do céu, Salim e muitos outros, caras brilhantes. Então, ele fez uma equipe que ficou muito unida com ele. O Trajano era um cara de um temperamento muito explosivo, então você tinha que ter um certo cuidado. Se ele tivesse assim muito explosivo num dia assim meio virado, era melhor você sair, tomar uma água, não discutir, não pedir nada, não falar nada. No dia seguinte ele vai te ouvir, vai resolver, vai fazer tudo. Mas de uma correção. Eu, por exemplo, eu sou totalmente oposto às ideias políticas do Trajano. Trajano, mas isso não valida nada. Cada um pensa como quer. Cada um tem o direito de pensar como quer. E o caso do Trajano é exatamente isso. É um cara genial. Ele não tinha direito da Copa do Brasil, foi o primeiro ano. Tanto que depois, no ano seguinte, a ESPN pegou os direitos da Copa do Brasil. E o Trajano criou um programa chamado O Brasil da Copa do Brasil. Então, eles viajavam, os repórteres viajavam. O Corinthians vai jogar contra o Azevedo Azul, um time de uma cidadezinha, sei lá, cidade lá no fim lá do Mato Grosso, que mal tinha estádio, mas eles tinham uma cidade, eles conversavam com as pessoas, eles faziam uma matéria espetacular, levantando a bola daquela equipe. Então, no ano seguinte, o programa foi tão bem feito que no ano seguinte a ESPN adquiriu os direitos da Copa do Brasil. Olha, que bacana. Entendeu? Então, você vê a genialidade e a criatividade de um jornalista já veterano, como Trajano, já veterano, mas, como sempre, Pedro, isso gera muito ciúme, muita inveja, muita maldade, e ele foi vítima disso dentro da ESPN. Sim. Daqueles que ele mais ajudou. Né? Sempre é assim, né? Sim. Sempre assim. Você, do teu inimigo, você espera qualquer coisa. De um amigo teu colado ali, que está ali, você não espera. Normalmente é uma facada traiçoeira. Verdade. E você ficou quase 20 anos na SPM. Pô, 17, né? Deve ter muitas histórias, assim. Lembra de alguma história legal de uma transmissão? Rapaz. Pode ser de tênis, né? Golfe. Me lembro de um torneio de golfe que nós fomos transmitir na cidade de Augusta, na Geórgia. E é uma cidade linda, pequena, o campo de golfe mais bonito que eu já vi, mais exclusivo, mais charmoso. A cidade se transforma naquela semana. Se chama Augusta National Golf Club. E o torneio se chama Masters Championship. Tiger Woods venceu algumas vezes, várias vezes. E uma vez chovia muito e tinha aqueles carrinhos de golfe que levava a gente da área de televisão até o clubhouse ou até onde é o campo. E a gente com aquela capa de chuva e tal para acompanhar. Estava frio. E eu andando no carrinho de golfe, uma menina de 15 anos dirigindo o carrinho de golfe, eu acho que ela se empolgou, fez uma curva. Rapaz, eu fui jogado do carrinho. Deve ter rolado uns 250 metros. Um barranco de pedra, terra. Rasgou o sapato, rasgou a calça, rasgou a capa de chuva. Meu óculos ficou em pedaço, meu relógio totalmente destruído. Um relógio bom, na época. Sim. E eu me arranhei todo. Nossa. Sorte,
sócios, um dos membros do clube, viu. Na mesma hora me pegou, me levou para a clínica. Aí eu tirei radiografia, não tinha nada. Fiquei muita dor muscular, mas não quebrou nada, não. Mas foi um susto danado. Aí depois o clube, o americano tem um medo de processo danado, né? Porque não pode, você nos Estados Unidos, uma criança de 15 anos não pode dirigir um carro de golfe. Nossa. Sim. Mesmo sendo dentro de um clube privado, não pode. Mas aí, evidentemente, que eu não ia processar, não ia fazer nada. Eu falei para ele, falei, não vou fazer nada. Ele falou, não, porque a gente quer lhe recompensar de tudo. Eu falei, não, o senhor pode me recompensar, fazer o que o senhor quiser. Eu até agradeço, porque eu fiquei sem óculos, sem relógio, sem camisa, sem sapatos. Eles me deram tudo novo, inclusive um Rolex. Nossa! Inclusive um relógio Rolex. Eles ficaram com toda a roupa para mostrar, e eu saí, tomei banho lá dentro, no vestiário, todo bonitinho. O rapaz com dor até na orelha, mas... Primeiro mundo é outra coisa. Se fosse aqui no Brasil, era entra lá, entra na justiça lá, né? Vai lá, ver o que você vai conseguir. E como foi trabalhar com o Paulo Cleto? Paulo Cleto, uma lenda no tênis também, capitão da Copa Davis. O Cleto, tive uma experiência com ele muito legal, porque quando eu cheguei em 2006, nós fomos fazer o primeiro torneio, foi o Aberto da Austrália. Perdão. Imagina. Você edita aí. Tá bom. Vamos fazer o Aberto da Austrália. Na primeira transmissão, primeiro dia, eu transmiti com o Oswaldo Maraucci e o Paulo Cleto transmitiu com outro narrador, que eu não vou citar o nome. E o Paulo Cleto teve uma reunião logo depois para falar da cobertura, e o Paulo Cleto, na reunião, virou-se para o Trajano. Falou, Trajano, eu vou pedir um favor, eu sei que eu não posso impor, mas eu gostaria que o meu narrador fosse o Marco Antônio. Porque o fulano de tal não sabe narrar tênis. Ele fala o tempo todo. E tênis não se fala. Tênis, da bolinha é... Cara, começa a tossir. Se quiser tomar uma água, aí fica à vontade. Não, é sagrado. A bolinha é sagrada. Como no golfe. Na hora que o cara vai bater na bola, é silêncio absoluto. Sim. Tênis é assim. Então o cara fala assim, subiu na rede e bate aqui. Olha o voleio. Não. Pode fazer isso. No momento em que termina o ponto, você anuncia quem ganhou o ponto e o comentarista imediatamente faz o comentário. Aí ele subiu a rede, ele enganou o jogador, fez isso, fez aquilo. E o Paulo Cleto tinha essa vantagem, porque ele trazia para a transmissão um conhecimento dos bastidores inacreditável. Inacreditável. Eu não conheci ninguém que tivesse essa experiência como ele. Bacana. Você até comentou do Oswaldo Maraucci. Faz muito tempo que eu não vejo mais ele em transmissões. Não sei se aconteceu alguma coisa. Era excelente também. Excelente, excelente. Também, e com muita experiência de quadra com aluno. Verdade. Com jovens. Ele trabalhava com Kirmair. Kirmair, em Serra Negra, né? Serra Negra. Aliás, o Kirmair também transmitiu conosco. Transmitiu conosco alguns torneios. Sim, sim. E agora eu vou te fazer uma pergunta bem fácil. Nadal, Djokovic ou Federer? Rapaz. Federer. Federer é um cavalheiro. O comportamento dele faz a diferença.
Você não vê o Federer quebrar uma raquete no quadro. Você não vê o Federer agredir verbalmente o árbitro de cadeira. Você não vê o Federer discutir com um adversário. Você não vê nada disso. Não vê o Federer, por exemplo, jogando uma bolinha no boleirinho, coitado, aquele garoto que está ali atrás. E eu acho que o comportamento, embora o Djokovic seja uma máquina de jogar tênis, o comportamento do Djokovic não foi nem 60% do que deveria ser. Essa é a minha opinião. Sim. Ele era arrogante ao extremo, metido engraçado, aquele negócio de ficar imitando não é uma coisa que todos os jogadores gostavam. Ele tinha que entender isso. Não custa nada você antes, se tiver descontraído e tal, você se importa de eu fazer a imitação? O cara diz, não, eu não gosto. Então ele não pode fazer. Entendeu? E por aí fora. E o Nadal, ele também é um cavalheiro. Eu conheci pessoalmente o Nadal, entrevistei ele várias vezes em São Paulo. O Federer, eu entrevistei o Federer na quadra do Ibirapuera umas 7 vezes. Que legal, que legal. No Gillette Federer Tour de 2013, no Brasil. E o Federer e o Nadal são 2 cavalheiros. E são muito amigos, né? Muito amigos. Amigos. Agora, as famílias se dão bem. Então, já do Djokovic tem alguma coisa, algum engasgo lá com aquele pai dele, aquela mãe dele. Estão sempre com cara feia, estão sempre criticando, gritando da arquibancada. Tem que se comportar, não pode. O tênis não é, entendeu? Não é futebol da geral, né? Ora, eu acho que jamais deveriam ter acabado com a geral. Só para botar aí na discussão. Jamais. Jamais. Sim. Vejo fotos da geral, o jogo Flamengo Botafogo lotado, a fisionomia do pessoal da geral. Pagava R$3 para ver o jogo. R$3 eram 3 cruzeiros. O cara podia pegar o trem e assistir o jogo e voltar para cá. Futebol era isso. Hoje... Elitizou, né? Hoje elitizou. Só quem tem grana pode ir ao Maracanã para assistir um jogo. Sim, o Allianz Parque mesmo, eu sou palmeirense. Mas não dá para ir sempre, porque é o ingresso mais caro do Brasil. Não tem como. Não tem como ir. Eu, por exemplo, morava perto do Maracanã um bom período da minha vida. E eu ia aos jogos todos a pé. Não chegava a 1 quilômetro. Hoje eu jamais faria isso. Então você tem que ir de Uber, ou de aplicativo, ou de carro, pagar pelo estacionamento, porque senão você vai ser assaltado. Exatamente. O Engenhão é a mesma coisa. Você tem que chegar, saltar na porta, entrar, na saída, conferir com o celular, se você tiver um motorista lá, sei lá. Estou saindo. Não, portão tal. Eu acho que deveria ter o ingresso caro e também o ingresso para o povão ir assistir, né? Ir aos estádios, né? É uma coisa meio óbvia, né? Fica aquela parte do estádio cheia, um outro lado vazio. Isso. Principalmente em jogos de uma torcida só. Fluminense e River parece que vendeu 60 mil ingressos, 50 e poucos mil ingressos. Mas tinha um lado do Maracanã que estava vazio. Mas não pode vender alto. Não pode. Isso aí. Flamengo e Botafogo agora, uma parte totalmente vazia. Mas como é que você quer adquirir ou angariar torcedores? O que faz o torcedor virar botafoguense? Por que quem nasceu nos anos 62, 61, 59
essa garotada que nasceu em 59, tal, por que tem tanto botafoguense? Porque o Botafogo de 62, 61, 62, tinha Garrincha, Didi, Nilton Santos, Quarentinha, Amarildo. Manga. Por que os que nasceram em 62, 63 pegaram aquele time de 67, 68 do Botafogo com Gerson, Jairzinho, Rogério, Paulo César, Roberto? Por que tem tanto botafoguense dessa idade? Por que tem tanto flamenguista depois dos anos 70, no final dos anos 70? Porque o time estava ajustado, o time ia bem. Então, o torcedor ele vai ao estádio, ele vê e se apaixona. Sim. Entendeu? É a única forma. Não adianta você forçar a barra. E outra coisa, você vai a um jogo, Vasco e Flamengo no Maracanã. Você vai levar seu filho pequeno? Não vai. Não vai. Você vai ver Corinthians e Palmeiras. Você vai levar seu molequinho de 4 anos que está começando a gostar do Palmeiras? Não vai. Não vai. Perigoso, muito perigoso. Ele vai ser agredido e ele vai tomar pavor daquilo. Pavor. Você viu o imbecil torcedor do Inter que levou a filha como escudo ali no jogo? Coisa absurda, né? Coisa absurda. Mas não acontece nada, né? Nada. Isso é... Eu, por exemplo, os meus 2 filhos, tudo bem que eles nasceram nos Estados Unidos, mas eles vieram para cá, um com 13 e o outro com 8, 9. Começaram a gostar de futebol. Nós morávamos em São Paulo, ali em Perdizes. Então, descíamos a rua, estava ali na Turiaçu. Eu cortava cabelo meu, dele e do outro filho, dos 2 filhos, no salão estádio. Frente a Parque Antártico. Parque Antártica, na Turiaçu. Entendeu? Uma vez meu filho, com 6 anos, foi cortar o cabelo dele, foi sozinho, porque ele sabia bem, ele, malandro. Desceu ali, ele estava com uma camisa preta e branca. Rapaz, ele quase foi agredido por um cara de 20 e poucos anos, do Palmeiras. Porque ele não podia estar usando camisa preta e branca na rua Turiaçu. Então, ou isso a gente toma uma providência, ou vai acabar definitivamente com o futebol. Verdade. Vai virar partidas durante a pandemia, estádio vazio. Sim. E, Marco Antônio, você trabalhou no Sport TV também, cobriu a Olimpíada. Foram 3 anos. 3 anos. De 2 anos e meio. Finalzinho de 2014 até final de 2016. Com a Olimpíada. Legal. Curioso, porque foi o primeiro ano olímpico, depois de 1908, sei lá, 1902, que o golfe voltou à Olimpíada. E fizeram um campo olímpico para isso no Rio de Janeiro. Então, é o único campo olímpico do mundo. Nossa. Ganho por um inglês chamado Justin Rose. E a Sport TV transmitiu todos os dias a rodada inteira, tanto do golfe masculino como do golfe feminino. E lotou o campo. Tinha não sei quantas mil pessoas no campo olímpico. Nossa. Então, um sucesso absoluto o golfe no Rio de Janeiro. E eu que passei 17 anos narrando golfe na ESPN, e que todos diziam que a ESPN é a casa do golfe, e é de fato, porque é quem mostra o golfe. Na Olimpíada, quer dizer, na hora do filé, o filé não transmitiu nem 1 minuto, nem um highlight sequer. Complicado. Inacreditável. Não acredito que isso seria feito se o Trajano estivesse lá. Apesar dele não gostar de gol.
E, e agora, nós temos muitos canais de streaming, né? O Amazon tá aí, Star e vários. Os canais abertos estão perdendo muita audiência, a TV a cabo também. Qual a sua opinião? Eu acho que eles abusaram da tentativa de formação de opinião, de impor opinião. Entende? Por exemplo, eu sempre olhei a rivalidade da imprensa paulista e carioca. Teve um comentário ontem, você é palmeirense, você deve ter visto. Sim. O cara dizendo que o resultado mais expressivo da Libertadores tinha sido do Palmeiras, que venceu por 2-0. Eu não sei nem que time foi. Barcelona do Equador. Pois é. Você acha que foi mais importante uma vitória de 2-0 contra o Barcelona do Equador do que o de 5-1 contra o River? Não. Não. Então, é uma questão de bom senso. Mas a gente, por outro lado, tem que entender que a audiência ela é determinante. O Flamengo talvez tenha a maior torcida do Brasil, no Brasil inteiro. Acho que a torcida do Corinthians em São Paulo é maior que a torcida do Flamengo no Rio. Mas a torcida no Brasil do Flamengo é um negócio muito sério. E essas torcidas dão audiência, porque eles vão buscar. Mas acontece que aquele domínio que a Globo exercia, porque todos os campeonatos era Globo, tudo Globo, te obrigando a pagar cento e não sei quantos por mês para ver no Premier. Eles devem ter caído a arrecadação violentamente. Entendeu? Porque... E hoje por exemplo, o Fluminense vai jogar agora pelo Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro a gente sabe até que vai passar no Sport TV, no Premier. Mas a Libertadores pode ser no Amazon, pode ser no Star, Star, Paramount. Paramount. Então, sabe, democratizou. Os preços caíram, você não precisa mais ter aquela... Entendeu? Não estão perseguindo os bares mais como perseguiam, que a Globo botava fiscal para ver se o cara tinha comprado o pacote. Nossa. Com o futebol pirata. Que eu também acho errado. Sim. Eu acho errado. Pirataria não deve se fazer. Como eu critiquei o jogador que joga a bola para escanteio para ganhar a aposta, eu também critico quem paga a caixinha pirata. Não dá. Não dá. E, Marco Antônio, finalizando aqui a entrevista, atualmente você é a âncora do programa Folha no Ar, né? Folha FM 98,3. Eu no início da rádio, em 2019, sim. 2019 até 2020, até a pandemia, eu fazia o Folha no Ar de manhã. Mas com a pandemia e eu sendo grupo de risco, eu fiquei, até as vacinas se consolidarem, eu fiquei um mês fazendo de casa, através do streaming também, essa coisa toda. Sim. Eu mudei o horário, por uma conveniência também de horário com outras atividades, de 14 às 19, eu tenho um programa na terça-feira chamado Interação, e na sexta-feira tem um programa chamado Papo de Sexta, que é muito legal e é bem variado. Cada dia um cara ou uma mulher de segmentos totalmente distintos. Desde a música, a arte, tudo. É em Campos dos Goytacazes, né? De Goytacazes, é o grupo de comunicação mais forte da cidade, que é o Grupo Folha da Manhã. São donos e transmissores da Rede Globo, aqui na região toda. E está muito bem, com uma audiência muito boa. Nós temos uma programação musical adulto contemporâneo, tipo uma Alfa FM,
Sei, sei. Só música boa, de qualidade, mas jovem também. Não é só a velharia, não. Toca tudo que está atual, Calvin Harris, Dua Lipa, tudo que é atual a gente toca também. Bacana. Legal. Muito legal. Muito obrigado pela entrevista, Marco Antônio. Foi uma honra. Eu, como eu disse, sempre te acompanhei. E brigadão, obrigado mesmo. E desculpe pela tosse. Ah, imagina. É terrível, cara. Ela vem na hora que não pode, né? Mas a Lady Murphy. É que nem você tá no teatro, no cinema, começa a tossir, né? Ou tocar o celular, né? É. Você esquece de botar no vibrador. É isso, exatamente. Valeu. Maravilha. Um abraço para o teu sócio. Espero que próxima vez a gente bata um papo juntos. Vamos sim. E você que está escutando aí, que está vendo, se inscreva no canal, divulgue para seus amigos. E valeu. Até a próxima.